Você com certeza reconhece essa assinatura aqui e sabe que essa pessoa foi quem criou o Menino Maluquinho, um personagem super famoso. Mas nesse vídeo eu vou te contar 5 coisas que você não sabe sobre o Ziraldo. Eu sou a Bel e esse é o Conta Outra. Aqui a gente conversa sobre literatura infantil. Nesse canal eu falo especialmente com adultos sobre livros infantis, buscando ensinar vocês a como oferecer, como encontrar e como aproveitar o melhor que a literatura infantil tem para oferecer para as crianças. Mas este vídeo aqui é um vídeo feito especialmente para crianças e mais especialmente feito para as crianças do 2º ano da Escola Mário Quintana lá de Pelotas. As turmas do 2º ano dessa escola estão fazendo um projeto, na verdade estão encerrando um projeto muito legal esse ano que se chama Dupla Delícia, onde desde o meio do ano eles estão conhecendo alguns autores brasileiros, alguns autores de literatura infantil brasileira, e eles me convidaram para fazer parte desse projeto. Então eu fiz algumas participações nas aulas e também gravei 2 vídeos sobre alguns desses autores que eles estão conhecendo. Um já foi ao ar e hoje eu vou falar sobre o Ziraldo. E já quero aproveitar também para pedir para vocês que, se vocês gostarem desse tipo de vídeo e quiserem que eu pesquise um pouco e traga informações sobre outros autores, comentem lá embaixo, falem quais são os autores que vocês queriam aprender e conhecer um pouquinho mais, que aí eu posso preparar esse material para trazer para cá. Bom, e antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, já te inscreve e ativa as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui, certo? Mas então vamos falar sobre Ziraldo. Provavelmente você já conhece esse nome, você já viu a assinatura dele por aí e você sabe que o Ziraldo foi o criador do Menino Maluquinho, uma história super famosa que tem vários livros e vários filmes também. Mas existe muito mais coisas sobre o Ziraldo que a gente pode descobrir e aqui eu separei 5 curiosidades que eu tenho certeza que você vai gostar de saber. A primeira curiosidade é que o Ziraldo é muita coisa. Em qualquer pesquisa rápida que você fizer na internet, você vai ver o nome dele associado a 12 profissões. Isso mesmo, ele tem 12 profissões. Ou teve, acho que agora ele não tá mais tão ativo assim. Ele é cartunista. O que é cartunista? Cartunista é quem faz cartoons. Cartunista é a pessoa que faz aqueles desenhos bem humorados, tipo tirinhas, sabe? Esse tipo de coisa. Ele também é um chargista, que é bem parecido com cartunista, mas a diferença é que a charge é um desenho só, um plano só, e ela sempre traz uma grande crítica política ou para alguma situação que está acontecendo na atualidade. Ziraldo é pintor, caricaturista, ou seja, ele faz caricaturas, escritor, cronista. Cronista é aquela pessoa que escreve crônicas, e crônicas são textos que falam de coisas do cotidiano, sabe? Que pegam algum acontecimento ou algum objeto, alguma coisinha ali do cotidiano e escreve sobre aquele assunto. Ele é desenhista, humorista, colunista, ou seja, escreve colunas para jornais e revistas, advogado e jornalista. Bastante coisa, né? A segunda curiosidade é bem interessante, porque para fazer tanta coisa na vida, o Ziraldo começou muito cedo. Sabiam que com 6 anos ele já teve um desenho seu publicado em um jornal? Incrível, né? As curiosidades 3 e 5 vão mostrar como o Ziraldo foi um marco, como ele marcou a história da edição, a história dos livros e das produções gráficas aqui no Brasil. Ele foi a primeira pessoa que produziu quadrinhos que foram desenhados, coloridos e escritos pela mesma pessoa. Até então esse trabalho era feito mais em equipe, mas o Ziraldo então foi a primeira pessoa no Brasil que teve a sua revista em quadrinhos feita totalmente por ele. E o nome dessa primeira revista que ele fez em quadrinhos era A Turma do Pererê, e ela foi mega famosa quando foi publicada lá nos anos 60, em 1960, e era super popular, mas em 1964, quando começou a ditadura, ela foi fechada, foi cancelada a sua publicação. E aí a gente já entra na curiosidade número 4. O Ziraldo já foi preso. Pois é, como eu falei, a Turma do Pererê ela foi cancelada em 1964, quando começou a ditadura. E por que isso aconteceu? Porque o conteúdo dessas histórias, dessas tirinhas que o Ziraldo fazia, era um conteúdo bem subversivo.
ou seja, ele trazia muitas críticas ao que acontecia ali. Em todas as épocas e em todos os governos sempre tem pessoas que gostam, que apoiam o que os governantes fazem e pessoas que não gostam e criticam e não concordam com nada. Isso acontece desde sempre e sempre vai acontecer. Mas entre essas pessoas existem as pessoas que concordam ou discordam, mas não fazem nada a respeito, seguem vivendo a sua vida, e existem as pessoas que concordam ou discordam e que gostam de ser bem ativas em relação a isso. São as pessoas mais politizadas, que gostam de falar sobre o assunto, que gostam de alertar as outras pessoas e que gostam de fazer com que aquilo que elas acreditam aconteça. E o Ziraldo era uma pessoa dessas. Ele teve um papel muito importante como porta-voz da indignação de parte da população na época da ditadura militar. Mas, como era uma ditadura, ele acabou pagando o preço por isso, como muitas outras pessoas e muitas pessoas que vocês já ouviram falar por aí. A grande característica de uma ditadura é que é um tipo de governo que não aceita uma opinião contrária. Em uma ditadura não existe liberdade de expressão, ou seja, se eu não concordo com o que o presidente está fazendo, eu não posso falar nada. Eu posso até pensar ali na minha cabeça, mas eu não posso sair dizendo para todo mundo, eu não posso escrever um texto sobre isso, eu não posso me manifestar em relação a isso, porque a ditadura não gosta dessa liberdade de expressão. E aí ela dá um jeito de fazer com que as pessoas não falem. Na época da ditadura no Brasil, muitas pessoas foram exiladas, elas tiveram que sair do país para não serem presas, e algumas que não quiseram sair do Brasil, elas acabaram sendo presas, como foi o caso do Ziraldo. E agora, a quinta curiosidade foi um grande marco na produção literária infantil aqui no Brasil. Ano passado, fez 50 anos que o primeiro livro que o Ziraldo escreveu para crianças foi publicado. E esse livro é incrível, e a história por trás dele é mais incrível ainda. Um belo dia, o Ziraldo foi atrás de um editor apresentar um projeto, um personagem que ele tinha feito, que ele tinha criado, e ele queria transformar em histórias, queria publicar um livro, e aí sempre quando um escritor quer publicar um livro, ele vai atrás de um editor, porque o editor é quem faz a coisa acontecer. Ele é quem entra em contato com as gráficas, ele quem cuida do formato do texto, faz as revisões, vê tudo o que falta para que o livro possa sair ali da ideia do escritor e chegar na mão do consumidor, das pessoas que vão ler esse livro. O Ziraldo foi então atrás de um editor, levando uma ideia de uma publicação que seria para o público adulto. O editor gostou da ideia, mas ele disse: olha, podemos tocar para frente, podemos fazer esse livro, mas eu quero que você faça um livro para crianças, e deu um prazo bem curtinho para o Ziraldo. O Ziraldo topou a ideia e foi começar a criação desse novo livro. Como eu falei, ele tinha um prazo bem curtinho para fazer esse livro, então ele não tinha tempo suficiente para fazer a tarefa de ilustração do livro como ele costumava fazer, que era com desenhos e colorindo, porque isso dá bastante trabalho, isso demora bastante, né? Mas aí ele teve uma ideia genial, que foi utilizar pedaços de papel colorido, sobras mesmo de papel, para fazer a ilustração. E ele criou um livro que foi um grande marco na literatura infantil brasileira, porque ele conseguiu integrar muito o projeto gráfico, o projeto de ilustração, com a escrita. É uma história sobre cores. Os personagens são cores e esses pedaços de papéis coloridos, eles contam a história junto com o texto. É incrível, é muito bonito e é um livro que toca e emociona muito. E ele foi um grande sucesso. Primeiro ele foi um grande sucesso com o editor. Quando o Ziraldo levou para o editor o projeto desse livro aqui, Flicts, que foi o primeiro livro que ele publicou para as crianças, o editor ficou encantado e em 6 semanas o livro já estava sendo produzido e distribuído por aí. O que é uma coisa muito difícil de acontecer, porque geralmente tem um grande processo ali de volta, melhora isso, não, melhora aquilo, quem sabe se fizer tal coisa. Mas não, o Flicts ele já estava perfeito desde o início. E a história do Flicts é muito emocionante. Se você não conhece ainda, olha, aconselho a conhecer, inclusive o link tá aqui embaixo. Uma história muito bonita que fala bem com o nosso coração. E os alunos do Mário Quintana já conhecem, porque eu já li essa história para eles e foi um momento muito especial. E é isso aí! Tem mais alguma coisa interessante sobre o Ziraldo que você sabe e que eu não sei? Me conta ali nos comentários que eu vou adorar saber.
Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada também à Escola Mário Quintana pelo convite, gostei muito dessa oportunidade de trazer o Flicts para as crianças de vocês. E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!